Depois de um trimestre abençoadíssimo, finalmente chegamos então à nossa lição de número 13, a nossa última lição, que será ministrada aí nas congregações no dia 30 de março, pelo menos é o que está previsto, né? 30 de março de 2025. E o tema dessa última lição do trimestre é Perseverando na Fé em Cristo. Nosso texto áureo nos diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Vamos destacar aqui a questão aqui da verdade prática, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. É que ele está tratando aqui que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Não existe nada que venha para complementar a Bíblia. Nós precisamos apenas da Bíblia Sagrada para que ela seja aquele instrumento estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta, para dizer se a nossa conduta ela está certa ou não diante de Deus, diante da sociedade, diante da pátria e diante da família. Não é a filosofia, não é o marxismo, não é o comunismo, não é essas ideologias absurdas que surgem no nosso tempo. Não são esses os instrumentos que irão aferir a nossa conduta. É a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela é a nossa única regra de fé e de prática. Então, já aqui na verdade prática, nós já temos esse princípio estabelecido de forma muito clara. A Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. Não existe outra. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia ela é aquela que nos indica a direção correta da vontade de Deus, o Senhor. Na nossa leitura bíblica em classe está o texto de 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17, que nos diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. A minha doutrina aqui não é que a doutrina seja do apóstolo Paulo, é a doutrina que o apóstolo Paulo ensinava, tá? Porque o apóstolo Paulo ele diz claramente que ele ensina aquilo que ele recebeu do Senhor. Lógico, se ele recebeu, não é dele. Só que ele diz para Timóteo que é a doutrina dele, ou seja, a minha doutrina, porque foi o apóstolo Paulo que ensinou a Timóteo. Ok? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então, que você possa ter essa palavra no seu coração. Paulo diz: sofri muitas perseguições, sofri muitas aflições em Icônio, em Antioquia, em Listra. Sofri muito, mas o Senhor me livrou de todas as perseguições, de todo o sofrimento. A presença de Cristo, ela tem a capacidade de fazer isso. De nós estarmos em meio ao sofrimento, em meio à dor, mas nós encontrarmos conforto na presença de Deus. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então a Bíblia ela é muito clara do começo ao fim em dizer que aqueles que querem viver uma vida santa, querem viver de forma separada, querem viver uma vida que agrada a Deus, eles serão perseguidos, eles serão odiados pelo mundo, porque o mundo não os reconhecerá mais, porque eles não são do mundo. E se eles não são do mundo, o mundo os odeia.
E se o mundo os odeia, o mundo irá persegui-los. Então o apóstolo Paulo, ele está mais uma vez deixando isso aqui muito claro. Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, isso aqui é uma advertência não apenas para Timóteo, mas para todos nós. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteiramente, e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Os homens maus estão por aí enganando, sendo enganados, fazendo todas essas coisas horríveis. O mundo está nos perseguindo por nós sermos seguidores de Cristo. Paulo diz para nós: tu, porém, permanece firme naquilo que tu aprendeste. E o que foi que Timóteo aprendeu? O apóstolo Paulo, ele já disse o que foi que ele aprendeu no versículo de número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: permanece firme na doutrina do Senhor Jesus, a qual você foi instruído. E que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Então, todos os textos bíblicos, e nós cremos que os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, eles são divinamente inspirados por Deus. Então, todos eles são proveitosos para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Indo aqui para o comentário da nossa lição de número 13, nós já iremos aqui para a introdução da nossa lição, que diz assim: as religiões mundiais, me acompanhe, por favor, para você não pegar no sono, ok? Me acompanhe. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. Como nós temos visto, por exemplo, o Alcorão, que é a escritura ali dos muçulmanos, que nós vimos muito durante esse trimestre. Então, cada religião ele tem aquele seu livro sagrado. Os mormons têm o livro de Mórmon, por exemplo, e assim vai. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus. Então veja que a autoridade da Bíblia está na sua origem. A autoridade da Bíblia está na sua origem. E a origem da Bíblia é Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Não é que a Bíblia ela possui partes aonde Deus está falando e ali é a palavra de Deus, e as partes aonde Deus não está falando ali especificamente, aquilo ali não é a palavra de Deus. Então, como é que a gente faz, por exemplo, no livro de Esther? Porque no livro de Esther não aparece o nome Deus. Deus não aparece falando, Deus não aparece chamando as pessoas. A gente consegue observar no livro de Esther o agir de Deus. Então, se no pensamento dessas pessoas, aonde Deus está falando, ali é a palavra de Deus, e aonde Deus não fala, não é a palavra de Deus, então por que o livro de Esther está ali? Não é? Então, eles não creem que a Bíblia ela venha a ser completamente inspirada. Eles acreditam que há partes da Bíblia que são inspiradas e outras não. Nós, porém, nós cremos que a Bíblia ela é totalmente e divinamente inspirada por Deus, e por isso, por causa que a Bíblia é total e divinamente inspirada por Deus, ela não somente contém, é verdade que ela contém a palavra de Deus, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Ou seja, se a origem da Bíblia é Deus e Deus é infalível, logo a sua palavra também é infalível.
mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais do que as Escrituras. Porque durante essa lição, nós não tivemos a oportunidade de entrar assim, em alguns escritos específicos, aonde profetas de determinadas religiões, determinadas seitas, determinados grupos religiosos, eles digam, reivindicam para si mesmo autoridade igual ou até mesmo superior à das Escrituras, o que, logicamente, isso aí é uma heresia. Nosso primeiro ponto da lição fala sobre diante das heresias é preciso perseverança. Veja, nosso primeiro subponto fala sobre os falsos mestres. E a Bíblia já nos alerta que no fim dos dias, no fim dos tempos, surgiriam muitos falsos mestres. Não somente falsos mestres, porque o mestre ensina, existiriam também muitos falsos profetas, que estariam, logicamente, profetizando. Mas não somente falsos mestres e falsos profetas, haveriam também falsos obreiros, obreiros fraudulentos. Logo, se são obreiros, estão ali numa posição de liderança dentro da igreja. Então, existem pessoas que ocupam cargos de liderança dentro da igreja que não eram para estar ali, são obreiros fraudulentos. Não somente isso, existem então falsos mestres, falsos profetas, obreiros fraudulentos e existe também a questão dos falsos cristos. Então, no primeiro subponto nós iremos ver sobre os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias, contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. E a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que chegou a surgir, que começou a surgir, e especialmente ali no seio da igreja, e teve o seu ápice no século II. Irineu de Leão combateu tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época. Os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Então, o que Paulo está combatendo nessas duas epístolas, chamadas de epístolas pastorais, Timóteo, sendo que Timóteo são duas cartas de Tito uma, ele está combatendo dois grupos religiosos que estavam tentando causar confusão no meio da igreja, tentando distorcer a doutrina de Cristo, pregar uma doutrina totalmente diferente. Paulo disse que aquilo era para ser considerado anátema, maldito. Esses dois grupos eram os gnósticos, que exaltavam sobremaneira o conhecimento, e também tinha a questão dos judaizantes, que exaltavam sobremaneira as escrituras, não, a lei como requisito para salvação. Ou seja, os gnósticos diziam que para ser salvo deveria-se alcançar um determinado nível de conhecimento, um conhecimento místico, e os judaizantes diziam que nada valeria servir a Jesus, aceitar Jesus, confessar Jesus como Senhor e Messias, se não vivesse de acordo com a lei judaica. E como início desse viver de acordo com a lei judaica estava ali a questão da circuncisão. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo é combater esses falsos mestres gnósticos e judaizantes. Segundo subponto, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Diferente de tantos cristãos hoje, Timóteo ele decidiu que ele queria servir a Jesus, queria ser fiel mesmo a Jesus, e ele perseverava na fé. Diferentemente de muitas pessoas que
em tempos difíceis, em vez de perseverar na fé, em vez de continuar no caminho do Senhor, em vez de encontrar auxílio em Deus, elas deixam o caminho, elas esmorecem na fé, elas deixam Cristo. Timóteo não. Timóteo, ele perseverou na fé e na doutrina, mesmo nesses tempos em que a doutrina de Cristo ela era atacada pelos gnósticos e pelos mestres judaizantes que queriam implantar essa questão dentro da igreja, que as pessoas para serem salvos era necessário guardar a lei de Moisés. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária, ou seja, Timóteo não participou da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Timóteo participou a partir da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso aconteceu depois dessas perseguições, porque as perseguições que Paulo se refere foram na primeira viagem missionária. E Timóteo começou a caminhar com Paulo na segunda viagem missionária. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina, né? Contudo, deve ter sido testemunha ocular de alguma dessas perseguições. Porque perseguição é o que nunca faltou na vida ministerial de Paulo. Tanto é que alguns comentaristas dizem que essa foi uma das causas de Marcos ter abandonado Paulo e Barnabé logo na primeira viagem missionária. Porque perseguição nunca faltou para o apóstolo Paulo. E se alguém quisesse ser companheiro do apóstolo Paulo, essa pessoa deveria estar preparada para passar por perseguições. Ok? Então, nesse caso, Timóteo, com toda certeza, foi uma testemunha ocular, não tenha a menor dúvida disso, porque ele deve ter sido, com toda certeza, testemunha ocular de alguma dessas perseguições do apóstolo Paulo, porque ele vivia na região e sua mãe era crente e, sem dúvida, membro da igreja. Então, ele deve ter experienciado isso também na companhia do apóstolo Paulo. Entendendo o verbo querer, do versículo 12. O verbo querem, todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que é isso? O que é esse verbo querer? Vamos entender. É mais que um simples desejo, tá? Mas uma resolução, ou seja, é um propósito. É um propósito de coração. Viver para Cristo é um propósito. Viver uma vida piedosa é um propósito. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Quem vive pela causa do Evangelho, quem vive para Cristo, quem vive para Deus, vai sofrer perseguição. Mas isso é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. O que é que Deus espera de cada um de nós na atualidade? Que a gente viva piedosamente em Cristo e nem que para isso nós venhamos a padecer perseguições, mas sofrer, padecer perseguições pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho, por causa do Evangelho, é motivo para nós glorificarmos a Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós nesses tempos tão difíceis em que vivemos. Agora, no quarto subponto, o autor da lição ele vai nos apresentar as características dos enganadores. Lembra que nesse primeiro ponto nós estamos falando diante das heresias é preciso perseverança. Então, aqui no quarto subponto, ele vai nos apresentar a característica dos mestres enganadores, aqueles que propagam heresias, ok? O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores
é goés, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nem uma vez na Septuaginta, que é a tradução grega do Novo Testamento, do Antigo Testamento, perdão. Todos sabem que o Antigo Testamento foi escrito ali em sua maior parte em hebraico e uma minoria ali em aramaico, e a tradução do Antigo Testamento do original hebraico e aramaico para o grego é chamado de Septuaginta. Então essa palavra goés, ela só aparece uma vez em toda a Bíblia Sagrada, ali no grego. E essa ocorrência é justamente no texto que nós estamos estudando. Usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. São todas essas designações que nós podemos usar para esses enganadores, para esses falsos mestres que tem tantos nos nossos dias, não é? Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres. Em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve um futuro promissor. Então, quando Paulo está falando desses impostores, desses enganadores, Paulo está falando de falsos mestres, de falsos doutores, de mentirosos que estão usando o evangelho, na verdade não o evangelho verdadeiro, mas um falso evangelho para enganar as pessoas, principalmente os fiéis, enganar os fiéis. Aqui na região onde eu moro, nós temos a experiência de algumas religiões, alguns grupos religiosos, que eles, quando sabem que alguém se converteu em uma igreja evangélica, que a pessoa aceitou Jesus e agora está se congregando numa igreja evangélica, esse pessoal, eles têm todo um esforço de se reunir e ir para a casa desse novo convertido, para colocar coisa na cabeça desse novo convertido e tirar ele dessa congregação onde ele se converteu e levar para essa outra congregação. Que nós já vimos aqui algumas coisas durante esse trimestre sobre ele, só que eu não vou citar o nome aqui por causa da ética, ok? Mas nós vemos essa questão. Eles não estão preocupados em ganhar almas, não estão preocupados em ganhar pessoas, estão preocupados em tirar pessoas, em enganar pessoas, em levar pessoas para o caminho do erro. Nosso segundo ponto fala sobre aprendendo, sendo inteirado e sabendo. O primeiro subponto, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, versículo de número 14. O contexto, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, ou seja, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14 o apóstolo emprega o pronome relativo, de quem, em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Vamos lá. Nova tradução linguagem de hoje. Como é que diz a nova tradução linguagem de hoje? NTLH. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. NVT. Pois conhece aqueles de quem aprendeu. NBV. Confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância, no versículo 15. Seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd e ao próprio apóstolo Paulo. Então, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Timóteo aprendeu as sagradas letras de sua mãe,
de sua avó e do próprio apóstolo Paulo. Isso aqui nos mostra a importância de pais cristãos, de pessoas cristãs na família, pais e avós, aqui especificamente por causa do contexto que nós estamos tratando, principalmente os pais, de ensinarem as escrituras sagradas para os seus filhos. Existem crianças hoje que você dá um celular para elas, um tablet, e elas mexem assim em tudo. Elas conseguem mexer em configurações, adicionar configurações, desinstalar aplicativos, instalar aplicativos, conseguem acessar aplicativos de forma muito fácil porque foram ensinadas a fazer isso. Mas essas mesmas crianças de pais crentes não sabem quantos livros tem a Bíblia. Não sabem quem foram os apóstolos do Senhor Jesus. Não sabe as parábolas que Jesus contava. Não sabe nada da Bíblia. Não sabe absolutamente nada das Sagradas Escrituras. Nem o básico, nem o Evangelho não conhecem. Então, é uma responsabilidade colocada sobre os pais, por Deus, deles ensinarem os seus filhos as Sagradas Letras, as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. E aqui também nós temos a questão do discipulado. Paulo discipulou Timóteo. E Paulo, como discipulador de Timóteo, Paulo ensinou a Timóteo as Sagradas Letras, o Evangelho, os princípios bíblicos. Então aqui nós temos família, ensinando aqui a base de fé, e nós temos também aqui o discipulador, a importância de nós termos um departamento hoje, uma equipe dentro da igreja que sirva para discipular os novos convertidos. É necessário isso. Jesus disse na grande comissão, no mandamento da grande comissão, que é necessário haver discipulado. Segundo subponto, permanecendo firme nas Sagradas Letras. Timóteo, ele é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que fostes inteirado por duas razões principais. A primeira razão é porque ele sabia de quem tinha aprendido, ou seja, aqui nós estamos sendo informados que ele aprendeu de sua mãe, de sua avó e de Paulo. Então Paulo diz, permanece firme nas Sagradas Letras, porque não foi um estranho que te apresentou isso. Quem te apresentou isso foi sua mãe, sua avó e eu, o apóstolo Paulo. Segundo lugar, porque são as Sagradas Letras, os escritos sagrados, a Bíblia, o que ele, ou seja, ele deve permanecer firme, porque ele sabe de quem aprendeu e porque aquilo que ele aprendeu são as Sagradas Letras, são os escritos sagrados, é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Então a maior herança que a sua mãe e a sua avó deixaram para ele foi, sem dúvida nenhuma, essa herança espiritual. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, deve começar no lar, na igreja, por meio da EBD, Escola Bíblica Dominical, apoia e complementa essa formação. Essa formação bíblica, teológica, espiritual da criança começa em casa. A igreja, por meio da Escola Bíblica Dominical e outros departamentos de ensino, vai complementar essa formação espiritual. E esse princípio vale para os nossos dias. Terceiro ponto, a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, nesse caso, o termo grego theopneutos, inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, vem das palavras theos, que significa Deus, e
pneu, que significa pneu, né? Que significa respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado. Toda a Escritura, não é metade da Escritura, não é um trecho da Escritura, não é algumas partes da Escritura, não é um trecho, não é uma fala, não é somente uma história, não. É toda a Escritura. E também seus autores humanos, pois na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. A Bíblia é o único livro no mundo inteiro que é totalmente inspirado por Deus. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Cristo Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. É por isso que a Bíblia é tão especial e é por isso que há uma exortação para que os crentes eles possam crescer na graça, mas não somente na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse conhecimento ele vem principalmente, tá, por meio da Escritura Sagrada, mas ele também vem por meio da experiência. Por isso é necessário sempre analisar a Bíblia Sagrada, principalmente aqui no contexto que nós estamos tratando, que é para combater as heresias desse tempo presente. Nosso terceiro e último ponto fala sobre tendo as Escrituras como fundamento. Primeiro subponto, a autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Isso é inquestionável. A igreja se submete de forma inquestionável à autoridade desses homens. Pedro, Paulo, Tiago, sabemos, Judas inclusive, né, João, sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração. Não é que os livros do Novo Testamento, porque tem muitas pessoas que têm um preconceito com o Antigo Testamento, né? Durante a história da igreja teve até um personagem que não me lembro muito bem o nome agora, não me lembro se foi... não me lembro. Que ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então não existe isso. Não existe um livro mais inspirado do que outro. Por exemplo, Apocalipse não é mais inspirado do que Esté. Que Esté não possui uma única vez o nome de Deus lá inserido no livro. Não existe. Mas isso não quer dizer que o livro de Esté é menos inspirado do que os outros livros. Não. Todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo Testamento. Nosso segundo subponto fala sobre a abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Para que, é o que diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Antigo e Novo Testamento,
são divinamente inspirados por Deus. O manual de Deus, né? Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. E são elas, a palavra de Deus, que nos ajuda a combater as heresias do nosso tempo. Ela é o manual de Deus para a nossa vida. Ela é a bússola que nos guia na direção da vontade de Deus. Então que nós jamais venhamos nos esquecer. Que a nossa leitura da Bíblia não seja uma leitura de forma mecânica, só para nós estarmos lendo e no final do ano nós chegarmos e dizer, eu li a Bíblia inteira durante esse ano. Não, que nós possamos ler a Bíblia para nós conhecermos verdadeiramente o Senhor, para nós termos um profundo relacionamento com Ele, para nós alimentarmos a nossa alma. A Bíblia é o único livro que nós temos a possibilidade de ler em vários lugares ao mesmo tempo, na presença de seu autor. É o único livro em que, quando você para ler, mesmo que você esteja fisicamente sozinho, você está lendo na presença do seu autor, porque o autor da Bíblia é o próprio Deus. Conclusão: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana. A nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Com isso, nós encerramos o nosso primeiro trimestre deste ano. Foi um prazer estar aqui com vocês, ministrando essas 13 lições. E se for da vontade de Deus e o Senhor me permitir ter tempo, eu irei ministrar também as lições do segundo trimestre. Então, se você ficou até aqui, se você gostou, diga aí a sua opinião nos comentários, nos ajude compartilhando esse vídeo, se inscreva no canal e que Deus ele possa nos ajudar a nós não somente conhecermos as Escrituras, mas nós também colocamos as Escrituras em prática. Que o Senhor nos livre das heresias desse tempo, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pitada de Bíblia, a cada um versículo um novo aprendizado.